Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queridos, vamos ler, e eu conto com a ajuda da nossa mídia, por gentileza. Vamos ler, amados, uma palavra. Primeiramente, serão duas palavras. Primeiramente, no livro na carta aos Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer o honroso convite, feito pelo nosso pastor Oséias. E é uma grande responsabilidade, irmãos? Mas o Senhor já confirmou a palavra, sobretudo usando as nossas irmãs do teatro. Então, ouça a voz do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Amém? A outra passagem bíblica, queridos, está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 6 em diante. Por gentileza, a nossa mídia. Os irmãos são a bênção, Deus abençoe. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as suas 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. Eles disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Amém, até aqui. A igreja pode se sentar, por gentileza. Queridos, eu sei que este é um tema, muito conhecido. Aproveito e já parabenizo as mães pelo vosso dia. Muitos parabéns, minhas irmãs? Mas nós merecemos, Graças a Deus. É um tema muito conhecido. A passagem bíblica é muito conhecida. Mas o Senhor me deu um tema baseado nessas 2 passagens bíblicas que eu li convosco. O tema seria, meus amados irmãos, o princípio da honra como fonte de relacionamentos saudáveis. Amém? Queridos, Deus falou muito comigo enquanto as irmãs apresentavam o teatro. Deus falou profundamente ao meu coração e confirmou a palavra. Então eu queria conversar com vocês sobre esses 2 princípios. Eu já voltarei para o texto. Os 2 princípios são: o primeiro, a honra. O que é a honra, segundo o significado usual, secular? Seria consideração a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais ou ainda privilégio. E segundo a Bíblia, qual é o significado de honra? O significado de honra, biblicamente falando, é comportamento baseado em valores como honestidade, dignidade, respeito e coragem. Amém? Os irmãos podem ficar preocupados porque os exemplos são de 2 mulheres. Mas não é só para as irmãs esta palavra, é para você, irmão, também. Porque todos nós somos filhos, irmãos? Em algum momento da nossa caminhada, nós somos filhos, nós nascemos filhos, em algum momento da caminhada nos tornamos pais, sogros, sogras, noras, não é?
a vós. Por que eu estou falando isso? É para te mostrar que a nossa vida é circular e que nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos responsabilidades com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e com os nossos netos. Você quer que eu te prove? Eu estou aqui hoje por causa de uma pernambucana desse tamanho. Acho que se ela tivesse 1,5 m era muito. Pensa numa mulher brava, irmãos, e pensa numa mulher crente. Toda a família deve a Deus e a ela nós estarmos na presença do Senhor. Eu estou aqui porque Deus usou uma mulher para ensinar, para ganhar a minha mãe para Cristo. É por isso eu estou aqui, amém, irmãos? Ela não era a mãe da minha mãe, ela era a mãe do meu pai. Mas ele nunca quis servir a Deus, mesmo tendo pais crentes e muito crentes. Mas aquela sábia mulher evangelizou a minha mãe. E somos 3 irmãs, todas na presença do Senhor Jesus. O meu pai não quis, mas minha mãe está crente até hoje. Ela já dorme no Senhor, mas os frutos serão colhidos na eternidade. Amém, irmãos? Queridos, então honra é isso. E o outro tema desta palavra, a outra parte é relacionamentos. Talvez doa em vocês como doeu em mim, porque a palavra do Senhor, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá, mas ela corta para cá também. E quem primeiro apanhou fui eu. Deus falou muito comigo e eu creio que Ele tem uma palavra para nós nesta manhã. Queridos, o que é relacionamento? Relacionamento é ato ou efeito de relacionar-se. Preste atenção. Capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Amém? Existe uma escritora famosa, escritora David Titus, e ela escreve às vezes com uma filha que é Trina Titus, e eu gostaria de falar uma palavra que a filha diz num determinado livro. Ela fala assim, irmãos: ser cristão é amar e honrar a Deus, mas igualmente importante para Ele é que amemos e honremos nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, o nosso próximo. Amém? Irmã Regiane, é dia das mães. Eu sei, eu tentei correr da palavra, mas quem vai... Vocês querem ver que vai sobrar para mim lá em casa? Quem é o nosso próximo? Não é? Quem que é o seu próximo? Pense aí, querido. Pense aí, minha querida. Na pessoa que acorda ao seu lado todos os dias, se você é casado, se você é casada. Se não, na pessoa que está com você no seu lar, que dorme no quarto ao lado, ou que dorme na casa ao lado. Esse, primeiramente, é o seu próximo. E, às vezes, nós negligenciamos esta pessoa ou estas pessoas. Amém? Ninguém dá amém, né? Vocês vão se comprometer diante de Deus? Eu sei, eu também tenho dificuldade. Mas amém? Deus ouviu. Preste atenção. Segundo essa mesma autora cristã, todos nós queremos um propósito de vida. Eu não sei vocês, mas eu já me perguntei: o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? Qual é o sentido da minha existência? Só eu tenho problemas com isso ou vocês também? Amém? Então tá bom. Então a palavra é para nós mesmos, né, irmãos? Então, qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Rick Warren aponta pelo menos 3 propósitos na nossa vida. Os irmãos devem conhecer o livro, é muito bom, recomendo. Uma vida com propósitos, né? Ele diz assim, que a nossa vida, preste atenção, na terra é um teste.
Não é uma arena cheia de leões, não é uma gangorra, como o mundo diz. Segundo a Bíblia, a vida na terra é um teste. Segunda coisa que ele aponta, a vida na terra é um cargo de confiança. Deus conta com você. E terceiro, a vida na terra é uma atribuição passageira. Não se apegue às coisas desta terra, porque o que nos aguarda é eterno. Aleluia! Queridos irmãos, para todas essas respostas da nossa vida, para todas as perguntas, há apenas uma resposta: para que fomos criados? Nós fomos criados para relacionamentos. Se alguém não gosta de você, não tem problema nenhum. Você foi criado para relacionamentos. É você com Deus e você com o próximo. Sabe aquele negócio que o povo do mundo fala, triângulo amoroso? Não é naquela percepção, não. Aquilo lá é mundano e demoníaco. Mas dentro da casa de Deus, nós temos necessariamente que desenvolvermos um triângulo amoroso. Pense numa pirâmide. Como funciona, irmã Regiane? Eu, o meu próximo e Deus. Amém? Irmã Regiane, mas tem que ter o próximo também, para eu poder ter relacionamento com Deus? Sim, é obrigatório. Já eu provo. Pensem comigo, irmãos, qual que é o nosso maior modelo? É Deus, não é? Os irmãos projetem para mim, por favor, Mateus 22, 37, por gentileza. Olhem lá o que diz a palavra do Senhor, ou olhem aqui, né? Jesus respondeu: amem ao Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O próximo, por favor. Este é o primeiro mandamento. Por favor, o seguinte. E o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a ti mesmo. Entenderam? Então, eu amo o meu próximo. Somente assim eu consigo amar a Deus. Se tiver algum problema para ser resolvido com alguém, hoje é um dia muito apropriado. Amém? Só meu esposo falou amém. Louvado seja Deus pela vida dele. E pela presença dele aqui. Nós somos criados, irmãos, para nos relacionarmos com Deus. Escute, eu não sei como foi a sua vida. Eu não sei se você foi amado ou não pela sua família. Mas eu sei de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um grande interesse na sua vida. Ele te ama. E como imitadores deles, nós precisamos amar uns aos outros. Deles mesmo, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos ama, né, irmãos? Este é o nosso modelo. É para nós amarmos uns aos outros. Está lá na palavra do Senhor, acabamos de ler. Está também em João 13, versículo 34. Os irmãos projetem, por favor. Um novo mandamento dou a vocês. Quem deu esse mandamento, irmãos? Jesus, né? Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar aos outros. Quem quer imitar a Jesus deve partir do princípio do amor. E aqui vocês fiquem tranquilos. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Porque tem algumas criaturas de Jesus que é complicado, né, irmãos? Ô Senhor da graça, não é assim? Eu falo: Jesus, tem que amar, Senhor, tem que amar. Aí a gente ama, né? Não precisa conviver, não, mas ame. Conviver não é obrigatório, viu, irmãos? Mas amar é. Amém? Ok, vamos adiante.
eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Dou glórias a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta manhã. Porque sem o povo de Deus não existe igreja, né, irmãos? E vocês vieram e estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, o tema, irmãos, do nosso mês é plenitude na comunhão com Deus. Não é esse o tema deste mês na nossa igreja? Só dá para ter plenitude, completude na comunhão com Deus, quando temos completude, plenitude nos nossos relacionamentos. E aqui existe um princípio de honra que permeia tudo isso, irmãos. Quem quiser ser honrado precisa primeiramente honrar. É lindo isso, né? Não é, pastores? É, pastor Paulo. É assim, irmãos. Eu não quero, não é para todos. A Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. E humildade é uma característica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem quiser honra tem que ser humilde e honrar primeiro. É um princípio, irmãos, bíblico. É uma norma bíblica. É uma lei. Se quebra esse princípio, quebra todos os outros. Amém, igreja? Eu avisei que não era lá muito fácil. Adentrando agora a segunda leitura que nós fizemos, o livro de Ruth, irmãos, nos traz, exemplos gloriosos, não é? De duas mulheres. Se os irmãos forem ver o contexto bíblico, essa família, a família de Elimeleque, Ruth e os seus 2 filhos, irmãos, foram para uma terra chamada terra de Moabe. Os moabitas eram descendentes da família de Ló. E não eram servos de Deus, irmãos, eram homens ímpios. Já haviam prejudicado muito a Israel. Não pegue a sua família e vá para a terra do inimigo. O teu lugar é aqui. O seu relacionamento deve ser colocado diante de Deus com a sua família. Mas eles não estão comigo, irmã de Regiane, mas Jesus está contigo. E os irmãos já ministraram aqui, os que me antecederam, irmãos, que Deus, Ele responde oração. Então, se os irmãos forem ver, o estudioso Antônio Neves Mesquita, ele fala para nós que no livro de Ruth nós temos a presença de muitas crises. Se os irmãos forem ver, crise financeira, não é? Crise da fome, crise da guerra, crise da imigração, da pobreza. Elimeleque era um homem rico, irmãos, mas a crise chegou na casa do pão, como os irmãos pregam, Belém de Judá. A crise chegou ali. Deixa eu te explicar uma coisa. Na crise, você tem pelo menos 3 escolhas. Ou você suporta a provação e passa por ela, não é? Ou você foge. Fugir não é a melhor opção, tá? Ou você usa a crise para benefício próprio. Amém? Então o contexto era esse. Eles estavam numa crise. Elimeleque pega a sua família e vai para uma terra do inimigo, uma terra estrangeira, para fugir da fome. Mas lá eles encontram a morte. Apesar disso, meus amados irmãos, o livro de Ruth é um verdadeiro oásis de fidelidade e comprometimento de uma família. Fidelidade entre eles e comprometimento com Deus. Então nós temos algumas lições, irmãos, para aprendermos com essa família. São 2 pessoas, que retornaram para Belém. Foram apenas 2 pessoas. E essas 2 pessoas são modelos para nós. Os irmãos vão ver depois que, apesar de toda esta crise, o desfecho da bênção de Deus sobre a vida de Noemi e uma de suas noras, que é Ruth,
né? E também envolvendo aí a figura de Boaz, um parente remidor, né? Há nessas três pessoas, para nós, um modelo de honra e da benevolência do Senhor a nosso favor, quando nós decidimos honrar. Amém? Primeiramente a Deus e depois a nossa família. E mais uma informação que eu acho interessante, não vai dar tempo, né? Falarmos de tudo, mas curiosamente, irmãos, esse livro de Ruth leva o nome de uma mulher, numa época em que as mulheres não eram respeitadas, não eram consideradas. Eu não estou falando de feminismo, não, tá? Eu não sou feminista, não. Eu sou cristã, não é? E nós temos como mulheres papéis definidos segundo a palavra de Deus. Mas numa época em que a mulher não era considerada, um livro das Sagradas Escrituras, levar o nome de uma mulher, era uma honra muito grande. Amém? Quando você decide honrar a Deus, Ele se compromete em honrá-la também, em honrá-lo. Então, nesta manhã, decida honrá-lo, porque Ele tem honra para a tua vida. Aleluia! Eu sinto o Senhor aqui, irmãos. Glória a Jesus. Existem lições muito importantes que estas duas mulheres nos trazem. Eu não vou me delongar por conta do horário, mas também não posso correr. A primeira lição é em referência à vida de Noemi. Por isso que eu citei a minha avó. Ela era sogra da minha mãe, né? Por isso que eu citei a minha avó paterna, Dona Elvira Maria Pereira. Faz quase 2 décadas que ela dorme no Senhor, mas nós continuamos firmes na casa do Pai. Porque alguém se atreveu a se colocar na brecha por nós. Glória a Deus, e foi uma mulher. Noemi é a prova. É uma prova viva, né, irmãos, para nós. Então, a primeira lição é: o fiel poderá passar por aflições, tribulações nesta vida. Está entendendo? Não é porque servimos ao Senhor fielmente que nós estamos longe das tribulações. É justamente o contrário, né, irmãos? Então vejam, ela é a prova viva de que o crente fiel e leal pode experimentar grandes adversidades. Tal fato não significa que Deus nos abandonou ou que está nos castigando, como alguns pensam. Às vezes Deus faz isso, né, irmãos? Porque Deus é Pai e Ele castiga aquele que ama. Mas isso não significa que a aflição é castigo. Os irmãos projetem, por gentileza, João 12, 26. Deus não desampara aquele que o honra. Olhem lá o que diz a palavra do Senhor. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo... meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Mas não tem garantias de que não vai sofrer. E o sofrimento, irmãos, pode projetar, meus amados irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 2. A aflição, olha, se você está sofrendo, deixa eu te dar uma informação. A aflição é pedagógica. Deus tem um propósito. Mas eu pergunto, irmã Regiane, ele não fala nada. Eu sou professora, pela misericórdia do Senhor. Quando eu aplico prova aos meus alunos, eles me perguntam e eu faço assim. Entendeu? Quando o professor está aplicando a prova, ele fica em silêncio. Se você está passando por uma fase dessas, não tenha medo. O professor está em silêncio, mas depois ele vai te aprovar. Se você for fiel. Aleluia!
Olhe lá, amados, Tiago 1 e 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O próximo, meu amado irmão. O próximo versículo, queridos. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. O que é isto? Deus quer que você vá até o fim na sua carreira. Quando a gente olha que tem que ter alegria, né? Você está sofrendo e ainda tem que rir. Às vezes a gente pensa, né, irmãos, como dizem os adolescentes, o senhor deve estar de brincadeira. Tá, não. É bem sério o que ele está fazendo, porque a aflição é pedagógica, ela ensina. Amém, irmãos? A prova não mata, não, pode ficar descansado. Ela só vai te ensinar. E Noemi, como era uma serva de Deus, apesar de ela achar em alguns momentos que o Senhor estava pesando a mão sobre ela, que o Senhor estava castigando, ela disse: o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim, traduzindo as palavras que ela disse. Mas em algum momento, irmãos, não é? Ela ficou sabendo, é o versículo 6 do capítulo 1 de Ruth, ela ficou sabendo que Deus visitou o seu povo, e a esperança brotou novamente no seu coração. Deus visita o seu povo em meio à dor. Glória a Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: as notícias chegaram a Noemi em termos da ação do Senhor. O alimento que agora existia em Belém é entendido por Noemi como um dom de Deus. Sabe o que acontece? Quando a gente perde as forças, o Senhor se apresenta e fala para nós: calma, tenha fé, eu estou contigo, não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu ainda dou pão na casa do pão, e vocês são testemunha disso. Espiritualmente falando, o Senhor ergueu a nossa Belém e deu pão na casa do pão. Entenderam? E há pão na casa de Deus. Glória a Deus por isso. Ela recebeu esta palavra, né? Deus sempre manda um mensageiro de esperança, irmãos. Alguém foi lá e disse para ela: em Belém voltou a ter pão. E a fé voltou a brotar em seu coração. E ela restabeleceu o relacionamento dela com Deus, que estava um pouco abalado. E resolveu voltar para a casa do pão. Se tem alguém aqui hoje que foi para a terra do inimigo, estava em Moabe, o Pai está te convidando a voltar para a casa do pão, porque aqui tem pão. Aleluias! Deus fala com alguém aqui hoje. É tempo de voltar para a casa de Deus. Jesus está voltando, igreja. Não há mais tempo, irmãos, de brincarmos de cristãos. Volte para a casa do pão. O Senhor está aqui te convidando. Não sou eu, não olha para mim, não. Eu tenho também todas as falhas e os defeitos que você deve ter. Mas existe um que é perfeito. E o que é perfeito te convida: volte para a casa do pão. Aleluias! O Senhor está falando, irmãos. Nós temos que ouvir a sua voz. Plantando amor, você colherá amor e frutos eternos. Não interessa se a pessoa reconhece o seu valor. Não interessa se ela vai dar valor no que você fez por ela. Isso não importa. Importa, irmã Regina? Não importa. Quando você planta o amor de Deus, os frutos são eternos. A minha avó nunca sonhou que eu estaria aqui hoje cooperando com a obra do Senhor. Mas eu estou, frutos eternos. Alguém semeou na minha vida e vai colher apenas na eternidade. Entendeu? Amém?
Faça sem olhar, irmãos, o retorno. Né? Noemi preparou-se para uma dolorosa despedida. Isso aqui eu achei lindo. Eu acho linda essa passagem. Ô, irmã Regiane, a senhora acha linda a dolorosa despedida? Não. Eu acho lindo o relacionamento delas. Veja, irmãos, Noemi foi para Moabe cheia. Ela tinha esposo, ela tinha 2 filhos, e lá ela perdeu tudo isso. E lá em Moabe ela havia ganhado, além do esposo que estava com ela, os 2 filhos, ela ganhou também 2 noras. Quando ela se decidiu voltar para a casa do pão, ela iria perder as 2 únicas pessoas que ainda estavam na sua vida, porque as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Que mundo louco é este, irmãos? Que eles estão invertendo. O ter tem mais valor do que o ser. Noemi chorou, abraçada com estas noras. Ela despede das noras com amargura, porque estava voltando sem a família. Mas ela não despede das noras, amarguradas com elas. A Bíblia diz, irmãos, eu não vou ler porque não dá tempo, mas a Bíblia diz que ela se despede, chamando as noras de minhas filhas. Isso aqui se aplica a qualquer relacionamento. Ela chama as noras de minhas filhas, irmãos. Ela ora pelas noras. Ela ora, irmãos. Ela abençoa. Ela diz para as noras que o Senhor, Deus de Israel, dê novos maridos para vocês. E ela explica para as noras, versículos 9, 14, ela pede felicidade de Deus, novos casamentos, porque isso era a única possibilidade naquela cultura. Percebem? A única coisa que ela poderia desejar para elas era a bênção de Deus para novos relacionamentos. E ela mostra com isso, irmãs, um altruísmo, irmãos, um desprendimento, porque ela tinha direito de levar pela lei que regia aqueles povos, ela tinha direito de levar as noras com ela, mas ela abriu mão, ela não quis. Ela falou, eu não posso, eu sou idosa, versículos 11 e 12, eu não posso mais gerar filhos para vocês. Naquela cultura, se morresse o esposo, algum parente poderia casar-se com a viúva e gerar filhos para o falecido, porque a memória, a descendência, o nome é muito valorizado em Israel até hoje. Ela fala, eu não posso fazer isso com vocês. Se eu tivesse um novo marido, e se eu pudesse gerar filhos, seria mais pesado para vocês do que para mim. Fazer vocês esperar, eu não posso fazer isso. Então, olha, não é porque eu não ame vocês, é porque eu amo vocês que eu estou deixando vocês livres. Deixe-os livres. Ore por eles. Peça a Deus por eles, que o Deus de Noemi continua vivo e o controle está em suas mãos. Aleluias! Ela foi humilde, né, irmãos? Ela foi submissa, né? Então, irmãos, não diz respeito ao outro, porque nós somos muitas vezes feridos, né? Isso que é relacionamento. Relacionamento, irmãos, não é uma via de mão única. Ah, eu vou amar e serei amado. Eu vou tratar bem e serei bem tratado. Não, é uma via de mão dupla. Aquela outra pessoa só vai te dar aquilo que ela tem. Então a ordem do Senhor para todos nós, me incluindo nesta fala, é amemos uns aos outros. Porque Jesus disse, né, irmãos, não vou ler, mas Jesus disse, as pessoas vão saber, todos, ele usa a palavra todos, vão saber que sois meus discípulos quando vos odiarem, vos maltratarem, vos perseguirem? Não, quando vos amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois meus discípulos. Amém, irmãos? Está muito pesado? Não. Ai, vocês são uma benção, né, irmãos? Está batendo doído? Deus só corrige aquele que Ele ama.
Isso açoita a todos os que ele toma por filhos, no sentido de correção. Não me levem a mal. E eu não vim aqui bater na igreja, Deus me guarde isso, né? Quem tocar na noiva vai tratar com o noivo. Então eu venho aqui, debaixo do temor do Senhor, com uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, as lições de Ruth, eu só vou mencioná-las por conta do tempo e já devolvo a palavra ao nosso pastor. O relacionamento de Ruth para com a sua sogra era marcado por amor. Isso está lá no versículo 15 da leitura que lemos. E ela demonstra que o amor é mais importante do que as coisas. Aí nós pensamos na órfã. Órfã, irmãos, às vezes nós criticamos órfã, né? Que era a outra nora. Órfã não tinha a esperança que Ruth tinha. Órfã queria constituir família. Então ela voltou. Ela não voltou alegre. Ah, vai sua velha, não é? Não, ela voltou com lágrimas. Em algumas traduções diz que elas se abraçaram e prantearam. Sabe o que é prantear à luz da palavra do Senhor? É lamentar. Houve lágrimas, houve lamento. Elas se abraçaram e choraram. Relacionamento. Isso é relacionamento. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando há choro, viu, irmãos, Deus ouve, não é? Quando há choro, Deus ouve. Um dia eu chorava pelo meu filho mais velho, que está fora da presença do Senhor. Chorei muitos dias, já chorei muito, porque foi criado na casa de Deus, mas não quis. Aí o Senhor falou para mim, o que vai falar para você hoje, Jeremias 31:16. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aleluia! Se fosse eu que estivesse prometendo, você não daria crédito, mas o Deus poderoso está te dizendo hoje, olha lá, contém o choro e as lágrimas, pois o teu sofrimento será recompensado. Amém, irmãos? Olhe lá, irmãos. Ruth se dispõe a seguir a sua sogra. Os irmãos conhecem a passagem bíblica. Ruth vai até a terra de Belém. E o pastor Hernandes Dias Lopes também diz belamente que a mesma causa que induziu órfã a voltar, induziu Ruth a ficar e a seguir a sua sogra. Ela não tinha mais filhos, ela não tinha mais esposo, ela não tinha mais ninguém. Ruth falou, não instes para que eu te deixe, porque onde fores irei eu, onde morreres tu, morrerei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Esta é uma das afirmações mais lindas que a palavra de Deus nos dá, irmãos, sobre relacionamentos. Ruth queria compartilhar o futuro de Noemi, sua viagem, seu lar, sua fé, suas lutas e seu povo. Deixa eu te explicar, talvez você não vai ver, mas a semente plantada por Noemi na vida de Ruth já tinha sido semeada e frutificada. Estava na terra ainda. Noemi não estava vendo, mas era tarde demais. Ruth já havia conhecido o Deus de Israel, a quem Noemi e a sua família servia. Eles podem até não nos dar ouvidos, eles podem até nos maltratar, mas eles estão vendo que existe um Deus poderoso na nossa vida. E o amor grita mais do que 1000 palavras, irmãos. E para encerrar, o relacionamento de Ruth era marcado pelo amor que não desiste diante das dificuldades. Não dá para eu explanar mais, mas ela não retrocedeu diante das dificuldades. Ela ficou firme no propósito de seguir a sua sogra. Terceiro, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu estou pregando uma coisa que eu estou vivendo.
Nós temos que nos posicionar e aprendermos a trilhar novos caminhos, né? Abrir mão de princípios, não. Abrir mãos de algumas coisas que a gente considera na nossa cultura, na nossa fé, né, irmãos? Não é de fé em Deus, vocês estão me entendendo? Às vezes a gente cede aqui, acompanha ali, para poder ganhar para Cristo. Então ame. Um relacionamento por amor é uma aliança que não poderá ser quebrada. Aliança, irmãos, pela misericórdia de Deus. Meu esposo está me aguentando há 30 anos. É uma aliança. Olha aqui. Você consegue ver meio e fim? Não tem fim. Aliança é isso. Não há começo e nem fim. Não há emenda. É para todos sempre. Você não estará para ver, mas a semente ficará plantada e Deus fará frutificar. E para encerrar, irmãos, os irmãos conhecem o fim que Deus deu a Ruth e a Noemi, restaurou a sorte delas, deu esposo, deu filhos. Nós temos na descendência de Ruth uma estrangeira. Nós temos, Boaz foi bisavô de Davi, e está na genealogia do Messias. Eu só vou contar mais uma coisa e eu encerro. Um determinado pastor tinha alguns missionários na igreja, e eles passaram uns 3 anos pregando, evangelizando, fazendo o que eles podiam por um grupo, né, por uma comunidade, e ninguém aceitou a Jesus. Ninguém. E aí ele disse, os missionários chegaram até ele, ao pastor da igreja, muito decepcionados. E o pastor falou assim: o que aconteceu? Nós já fizemos de tudo, e ali não tem jeito, é uma terra seca. Ninguém se converteu. E o pastor fez uma pergunta para eles, que Deus faz para nós nesta manhã. Você já experimentou chorar? Chore, porque o choro tem retorno diante de Deus. Deus abençoe a amada igreja. E peço perdão pela demora. Devolva a palavra ao nosso pastor Oséias Viana. Deus abençoe a sua vida. Plante sementes para colher frutos eternos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos?